Boa noite aos irmãos. Deus abençoe cada um de nós. Uma aliança é um acordo, contrato ou compromisso que une dois partidos ou duas pessoas de forma legal. Na Bíblia, uma aliança também une espiritualmente, criando uma ligação especial entre as partes. A aliança define os direitos e deveres de cada partido, as bênçãos de guardar a aliança e os castigos de o quebrar. Dependendo do contexto, uma aliança podia ser um juramento entre duas ou mais pessoas, um tratado de paz entre dois reinos, ou até a constituição de um país, definindo a relação entre o rei e os seus súditos. Muitas alianças eram seladas com sangue, para mostrar que suas vidas estavam ligadas para sempre. É certo que a aliança de Deus foi cumprida perfeitamente por Jesus Cristo, e é nele que podemos encontrar o cumprimento para obedecer também ao Senhor. Nós somos incapazes de obedecer a Deus, e em Cristo vemos então a perfeição do cumprimento. Ele disse isso: eis que faço com vocês uma nova aliança no meu sangue. É através de Cristo que nós chegamos ao Senhor. Mas este fato não isenta, não inibe, não tira de nós a responsabilidade de obedecer, de seguir a palavra do Senhor. É por isso, irmãos, que vamos abrir nossas Bíblias para Neemias, capítulo 10, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 30. Até o versículo 31, melhor dizendo. Neemias, capítulo 10, entramos no capítulo 10 deste livro. Vamos ler do versículo 1 em diante. Neemias, capítulo 10, diz assim a palavra do Senhor. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas: Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Renadade, Cadmiel. Os irmãos deles: Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Hanã, Mica, Reobe, Razabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Rodias, Bani, Benuni. Os chefes do povo: Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatur, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Rodias, Rassum, Bezai, Harife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Rezi, Mesazabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanã, Anaías, Oséias, Hananias, Hassub, Aloés, Pilha, Saboque, Reum, Razabná, Maezéias, Aías, Hanã e Anã, Maluque, Arim e Baná. O resto do povo: os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos que tinham se separado dos povos de outras terras, para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. Firmemente aderiram aos seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento,
de que andariam na lei de Deus, que foi dado por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, e de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Senhor Deus Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, nessa noite a entendê-la, para que nós, ó Deus, possamos compreender, primeiro, a necessidade que temos de compromisso com a Tua palavra, de vivermos em obediência. Eu sei, ó Pai, nós sabemos que isso é impossível sem a obra do Teu Santo Espírito, sem a obra, Pai amado, de Cristo alcançando as nossas vidas, mudando e transformando pela obra da regeneração. Nós Te louvamos por isso, porque essa obra, ó Deus, foi feita, e cabe a nós, ó Deus, como resultado desta obra, viver a Tua palavra. Ajude cada irmão que aqui está. Abençoe, ó Deus, a vida de cada um. Fortalece. Continue guiando, ó Deus. Continue conduzindo os nossos passos. E acima de tudo, nos ajude, ó Pai amado, a olhar para Cristo Jesus. Porque não há, ó Deus, como viver uma forma de agradar ao Senhor, a não ser em Cristo Jesus. Nos abençoe e nos ajude a entender a Tua palavra. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Irmãos, devemos voltar urgentemente para a palavra de Deus. É o tema que estamos estudando no capítulo 8, capítulo 9 e agora no capítulo 10. Vamos ver hoje que é necessário uma submissão aos princípios da palavra de Deus. Irmão, nós terminamos o capítulo 9 e no capítulo 9 foi terminado com um estabelecimento de um pacto. E foi algo voluntário, foi algo espontâneo. Diante de tudo que Esdras explicou ao povo, o povo entendeu a necessidade de agora, irmãos, dizer e de afirmar e de fazer um pacto de que eles obedeceriam ao Senhor. De antemão, irmãos, esta ação do povo aqui, de fazer isso e de querer preservar um remanescente fiel a Deus, Deus estava usando isso. Sabe por quê? Porque através da linhagem deste povo remanescente, fiel, nós teríamos o nosso Salvador, Cristo Jesus. Deus traz esse povo do cativeiro babilônico e preserva eles e os leva à reflexão por meio da palavra de Deus. E diante da palavra, eles tomam a decisão de dizer assim: Senhor, nós queremos Te obedecer. E nós queremos fazer um pacto contigo. Isso é interessante, irmãos, porque normalmente é Deus quem faz um pacto, é Deus quem faz uma aliança com o seu povo. Mas aqui eles tomaram uma iniciativa de terem um compromisso com Deus. Nós vimos isso no capítulo 9. Aí no capítulo 10, nós vamos ver eles selando esse compromisso. E de maneira, irmãos, muito solene, eles vão colocar o nome deles, as classes, os povos, todos estarão presentes ali de uma forma ou de outra, dizendo: nós queremos, nós decidimos Te obedecer. Eles passaram por tantas coisas difíceis no cativeiro babilônico e perceberam que eles haviam sofrido, porque estavam distantes do Senhor. E agora eles decidem de forma solene obedecer a Deus. E nós vamos ter, irmãos, aqui alguns ensinos preciosos
nesta noite. Primeiro vamos ver aí quem precisa submeter a palavra de Deus. Quem deve submeter a palavra de Deus? Olha aí o versículo de número 1. Os que selaram este pacto foram. Ele começa a listar vários nomes. E a primeira classe que encontramos aí, irmãos, são as lideranças civis. E ele lista 2, Neemias e Zedequias. Quem era Neemias? Neemias era o governador. E Zedequias aparece aqui e muito provavelmente ele era um líder civil, colocado por Neemias para o ajudar na liderança daquele povo. Esses 2 são os primeiros a dizer: nós nos submetemos à palavra de Deus. Então nós temos aqui a liderança civil do povo se submetendo ao ensino da palavra de Deus. São os primeiros listados. O posto mais alto entre o povo está aqui dizendo: olha, nós também precisamos nos submeter à palavra do Senhor. Então, a liderança civil. Mas temos também, irmãos, a liderança religiosa. Primeiro, do versículo 2 ao 8, nós temos os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Aqueles responsáveis por representar Deus para os homens e os homens para Deus. Eram responsáveis de trazer o sacrifício do povo a Deus. Não somente isso, mas também de ensinar o povo a obedecer e amar ao Senhor. E todos eles aqui estão dizendo: nós também precisamos nos submeter à palavra de Deus. São 21 nomes sacerdotais que decidiram também, irmãos, entender que era necessário pegar a palavra de Deus e dizer: olha, eu preciso amar a Deus, obedecer ao Senhor. E são vários que aparecem aí. Você vai dizer aí: pastor, não aparece Esdras entre os sacerdotes? Ele está aí, irmãos, porque nessa lista de 21 nomes, nós temos pelo menos 15 nomes que são nome de famílias. E a primeira família que aparece aí no versículo 2, ele diz: Seraías. Esta família exatamente é a família de quem? De Esdras. Esdras está aí representado por meio da sua família, a primeira apresentada. Irmãos, Esdras também entendeu que era preciso que ele também assumisse o compromisso, submeter a sua vida à palavra de Deus, de entrar nesse pacto, de entrar nesse acordo, de dizer para Deus: Senhor, nós queremos te obedecer. Nós estamos dispostos a submeter a minha vontade, o meu eu, ao teu querer. As lideranças religiosas. Primeiro, os sacerdotes. Mas também, irmão, nós temos a liderança religiosa, os levitas. Olhe comigo aí, o versículo 9 ao 13, diz aí: e os levitas. E aí, vários nomes também são alistados por famílias que estavam ali representadas também. Nós temos os levitas, aqueles que ajudavam o povo, e também os sacerdotes, que eram responsáveis também por ajudar no culto no templo, com a liturgia do culto. Esses também que estavam servindo ali disseram: precisamos nos submeter à palavra de Deus. Eu preciso amar o Senhor. Eu preciso entrar neste pacto de obedecer a Deus, de dizer para Deus: eu preciso te obedecer. Então nós temos lideranças civis e lideranças religiosas. Mas temos também, irmão, no versículo 14, liderança dos povos. Olha como diz aí o versículo 14: o chefe dos povos. E aí nós temos vários nomes. Quem eram estes aqui, irmãos?
eram pessoas que ajudavam o povo ali. E entre eles nós temos líderes das famílias. Nós vimos no início desse livro, irmãos, que se apresenta famílias servindo a Deus. Uma sociedade que estava se formando aqui tinha lideranças conduzindo a sua família para quê? Para obedecer a Deus. E eles estão aqui alistados. Pessoas responsáveis por levar a família para obedecer a Deus, para entrar no pacto de obediência ao Senhor. Lideranças civis, lideranças religiosas, sacerdotes e levitas e lideranças dos povos estavam ali. E por fim nós temos no versículo de número 28, o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos e de outras terras. Para quê? Para a lei de Deus. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. Quem são esses aqui, irmãos? É o restante de todo o povo, que também entendeu a necessidade de estarem separados. Quando eu decido obedecer a Deus, isso significa dizer que eu estou decidindo me separar por meio da minha conduta de vida em submissão à palavra de Deus. E é interessante, irmãos, que nós temos aí mulheres e as crianças também, que não era comum elas se apresentarem dentro de um pacto, elas não estavam presentes, mas aqui tal foi a decisão do povo, que até as mulheres e as crianças, todos que tinham saber e entendimento, entraram para decidir e dizer para Deus: nós queremos te obedecer, queremos te servir, queremos te amar e queremos colocar nossa conduta submissa à tua vontade. Foi a decisão do povo. E chama a atenção também, irmãos, que ele diz aí: todos os que tinham se separado de outras terras para a lei de Deus. Todos eles aqui estão incluídos, e entre eles aqueles que já haviam decidido obedecer ao Senhor, que haviam contraído, irmãos, casamento com pessoas pagãs. Eles tomaram uma decisão de seguir a Deus, e isso trouxe implicação, e agora estão reafirmando aqui: olha, nós estamos juntos e queremos obedecer ao Senhor. Vários grupos, lideranças civis, lideranças religiosas, liderança do povo, lideranças familiares e o restante do povo, inclusive mulheres e crianças. Todos esses aqui decidiram submeter a sua vida à lei de Deus, se separando de outros povos para servir ao Senhor. Irmãos, quando eu olho isso aqui, eu olho para a necessidade, não de achar que eu possa obedecer à lei de Deus de modo perfeito. A lei de Deus, ela tem o papel de mostrar a minha própria condição e também, ao mesmo tempo, a minha incapacidade de obedecer perfeitamente à lei de Deus. Mas o que eles fizeram aqui nos ensina, pelo menos, a fazer uma avaliação. Será que eu estou submisso à vontade de Deus? Irmãos, eu posso fazer uma avaliação de modo sincero.
Quando eu olho para a minha conduta de vida, eu posso dizer: a minha conduta de vida, ela expressa, ela mostra de maneira clara uma submissão a Deus ou não. É a reflexão que eu posso fazer aqui. Irmãos, porque se eu não tenho vivido submisso à palavra de Deus, mas quero conduzir a minha vida de acordo com o que eu imagino e quero, tipo assim: não, pastor, eu levo a minha vida conforme vai dando. Eu sou o tipo de cristão que eu vou levando, sem ao menos parar para pensar e dizer: será que, e aqui é o ponto-chave, irmãos, que a minha vida, ela expressa uma obra sobrenatural, que foi feita por Cristo Jesus, que chegou ao ponto de reabilitar o meu interior, para que antes eu não podia, mas agora eu posso dizer: Senhor, eu consigo te obedecer e viver a tua palavra. Essa é a avaliação que eu tenho que fazer, irmãos, porque se é tão difícil obedecer a Deus, se traz tanto sacrifício, de maneira que eu não consigo fazer isso, não é algo natural e espontâneo, não é algo que agrada ao meu viver, a minha vida com Deus, de servi-lo, de obedecer. Aí a reflexão deve ser mais profunda, porque se eu não tenho, irmãos, expressado isso, a reflexão deve mudar, para dizer a si mesmo: por que será que eu não consigo ter um reflexo da vida de Cristo em mim? Por que será? É a reflexão que eu posso fazer aqui quando eu olho esses homens, essas mulheres, o governador, o sacerdote, os levitas, dizendo: olha, nós decidimos obedecer a Deus, decidimos viver um povo diferente daquele que eles encontraram naquela circunstância. Eu devo avaliar, irmãos, a minha relação com o Senhor. A avaliação deve ser do pastor, por exemplo, de mim. Será que eu estou servindo a Deus e obedecendo a Deus tal como Ele ensina? Das lideranças da igreja, de todos os membros, de todos que têm relacionamento com Deus, dos que servem ao Senhor, dizendo: será que eu estou submisso à vontade de Deus? É algo que eu devo decidir, submeter a vida aos ensinos, até porque, irmão, nós compreendemos de maneira clara que a palavra de Deus é a minha regra de fé e prática. Se ela é a minha regra de fé e prática, ela deve se apresentar na conduta que eu tenho em casa, no trabalho, na rua, em qualquer circunstância, porque ela é aquela que guia o que eu vou fazer, não aquilo que é religioso apenas, é cerimonial, mas aquilo que conduz o que eu faço, o que eu penso e o que eu falo. É a palavra de Deus. Esse povo aderiu, irmãos, a esse propósito, a esse pacto. Eles queriam encarar a vida sob a perspectiva da lei de Deus. Eles queriam fazer isso. Sabe por quê? Porque quando eu não decido fazer isso, quando eu digo: será que eu estou conduzindo a minha vida de acordo com a palavra de Deus? Sabe o que vai acontecer, irmãos? Eu não serei moldado pela palavra, mas eu farei concessões na minha vida. Concessões. Vou deixar coisas que são erradas, mas eu digo assim: não tem tanto perigo e problema para a minha relação com Deus. E é um caminho tremendamente perigoso, porque é um caminho que pode representar alguém que nunca conheceu a Deus, ou talvez que nunca entendeu o significado da conversão.
é uma reflexão que eu tenho que fazer. Porque uma clara evidência de que Cristo alcançou a minha vida não é o aspecto religioso, que às vezes desenvolvemos de maneira até enfática, mas é o procedimento, a conduta de vida. A regeneração, ela se expressa no que eu sou, naquilo que eu faço, no meu modo como eu vivo, no estilo de vida que eu tenho. Faça essa reflexão. Eu devo fazer esta reflexão. Mas também, irmãos, e não somente decidiram isso, mas vamos ver como eles fizeram, a maneira que eles decidiram isso. Olhe comigo o versículo de número 29. Algum irmão, por favor, leia o versículo de número 29. Percebam aqui, irmãos, que agora, olha a maneira como eles fazem. Primeiro, eles decidem e de maneira firme, diz aí, firmemente aderiram ao pacto, à aliança com os seus irmãos. Irmão, sabe o que isso daqui é? Uma decisão consciente. É algo voluntário em que eles pensaram, refletiram e decidiram. Eles se apegaram a esta ação e disseram: nós vamos seguir exatamente isso. Foi uma decisão que eles tomaram. E isso diz respeito a crianças, mulheres, de crianças a idosos. Tomaram esta decisão. Independente da posição, da condição, da idade de cada um. Eles decidiram se firmar na palavra de Deus. E diz o texto que fizeram isso de duas maneiras: numa imprecação e num juramento. Irmãos, numa aliança era realizada uma cerimônia solene de juramento entre as partes envolvidas, as partes no pacto. E havia um ritual de imprecação que também era incluído. Pegava-se um animal e sacrificava este animal. E esse animal, nesse juramento, era dividido, este animal. Quando ele fala aí que há uma imprecação, eles estão dizendo que eles estão invocando o quê? Uma desgraça, irmãos. Caso não se cumprisse o que eles haviam afirmado. Em outras palavras, disse: olha, se nós não cumprirmos o que estamos decidindo aqui, que colhamos as consequências de não ter cumprido o pacto que fizemos com Deus. É um voto que eles fizeram com o Senhor, com juramento, algo solene e formal, e numa imprecação, em que estavam conscientes de que, se não fizessem, iriam colher consequências. Mas qual era, irmãos, este alvo? Qual era o objetivo desta decisão? Está aí no versículo 29, diz o texto: firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e no juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dado por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Irmãos, quando eu olhei esse texto aqui, eu disse: esse povo é muito corajoso, porque eles estão dizendo para Deus que cumpririam todos os mandamentos.
de que eles andariam, e aqui, irmãos, andariam, não é somente fazer um ato de ação de obediência a Deus, mas o termo se refere que toda a conduta, o próprio modo de viver a vida seria de acordo com a lei de Deus. Era uma mudança total, de que agora iriam satisfazer tão somente o que Deus havia escrito e dado a Moisés, e Moisés trazido ao povo. Mas o que eles queriam obedecer não era mandamento de homens, não era palavras de homens, mas o que Deus havia revelado a Moisés para o seu povo. Eles decidiram, e o alvo era a lei de Deus. Andar se refere, irmãos, à conduta, ao estilo. Tudo que eu fizesse, tudo que eu pensasse, tudo que eu falasse, era para obedecer ao Senhor. Muita coragem, é verdade. Algo, irmãos, que diante da lei, impossível de fazer, de cumprir toda a lei. Mas o ensinamento aqui é a vontade submetida, a decisão de seguir isso, o desejo de andar de acordo com o Senhor. Vontade, ação, submeter a vida ao preceito, aos ensinos do Senhor. E depois, irmãos, vão fazer, sabe o que? Eles vão dizer de maneira específica qual era essa decisão: a separação. Olha o que acontece no versículo de número 30. De que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. A primeira decisão deles, irmão, de modo específico, era: jamais eu vou dar os meus filhos para se casarem com pagãos. Jamais eu darei os meus filhos para que se unam a pessoas que não conhecem a Deus. Sabe por que eles fizeram isso? Primeiro, porque era uma ordenança de Deus. Segundo, a própria história já mostrar aqui, este ato que eles fizeram no passado trouxe, irmãos, a tragédia ao povo de Israel, que conduziu eles ao cativeiro babilônico. Sabe por quê, irmãos? Quando há uma união de casamento misto, um cristão com uma pessoa descrente, haverá uma tragédia. Sabe por quê? Porque a influência do descrente é tão grande que leva o crente a deixar a Deus e perder a fé no Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu aqui com esse povo no passado. Eles se uniram em casamento mistos, de maneira que perderam a fé no Senhor. E aí algumas pessoas argumentam: não, pastor, mas nós nos amamos. Outros dizem: não, pastor, eu estou conquistando ele para o Senhor. Isso nunca funciona, irmãos. Porque Paulo vai dizer no capítulo 6 de Coríntios que não pode haver, não tem como unir luz e trevas. Não há como unir o santo com o profano. Essa união é exatamente impossível de fazer. De maneira que quando se força essa união, há uma tragédia da pessoa deixar a Deus. O que eles fazem aqui, irmãos? Dizem: olha, naquela época, é verdade que é diferente de hoje. Os pais controlavam os seus filhos e controlavam o casamento deles. Disse: olha, vocês não vão casar com pessoas que não conhecem a Deus. Nem as filhas iriam casar, nem os filhos buscariam pessoas pagãs para contrair matrimônio. Eles decidiram isso, que não haveria casamentos mistos. E esse era um preceito da lei. Sabe por quê, irmãos? Quando há essa união, Deus trouxe esse povo de volta para preservar esse povo, ter uma semente pura, para que dessa semente
Cristo viesse. Você imagina a tragédia que seria se esse povo se unisse a povos pagãos e Cristo nascesse numa família onde houvesse uma pessoa temente a Deus e um descrente. Dentro da família, imagine isso, Cristo nasceu numa família onde houvesse um descrente e um crente. Você imagina o Filho de Deus numa família assim? Veja o plano de Deus aqui. Mas quando Cristo nasce, Ele nasce numa família tremendamente piedosa, Maria e José, servos de Deus, que amavam o Senhor, o homem e a mulher, o marido e a esposa, os dois temente a Deus. Olha aquele cântico de Maria, ela faz várias citações do Antigo Testamento. Irmãos, Maria conhecia de modo gravado textos da palavra de Deus. Tal era a piedade de Maria, a mãe do Senhor. E isso começa aqui, irmãos, quando esse povo decide dizer: jamais vamos dar os nossos filhos para se casarem com pagãos. Decidiram fazer isso, uma decisão específica de não terem casamentos mistos. Mas há uma outra decisão, irmãos, que eles tomaram. Uma decisão de guardar um dia, de separar um dia, não somente separar-se de outros povos, mas de separar um dia para Deus. Olha aí o versículo de número 31. De que trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado. Sabe o que ele decide aqui, irmãos? Disse assim: olha, um dia, porque isso está na lei de Deus, um dia é consagrado para o Senhor. Para quê, irmãos? Para que eu pudesse ter o descanso, esse é o princípio, e para que eu pudesse meditar sobre Deus, e inclusive ir ao templo para adorar ao Senhor. Então nós decidimos, porque isso está escrito na lei, que nós vamos separar um dia. Nesse dia não faremos negócios, nesse dia não vamos comprar nem vender, nesse dia não vamos trabalhar. Esse dia será um dia separado exclusivamente para Deus, o descanso e também para a meditação no Senhor. Eles decidiram fazer isso. Irmãos, a guarda de um dia para Israel era algo distintivo. Isso não existia em nenhum outro povo. De um povo guardar um dia para buscar a Deus, estar juntos, cultuando ao Senhor e descansando também. Nenhum povo fazia isso. Era distintivo. Era um chamado também, eles entendiam isso, especial de Deus, para que eles olhassem os outros povos e diziam: olha, por que esse povo tem um dia separado para adorar e cultuar o seu Deus? Era assim que eles fizeram, uma decisão específica, uma decisão de separar um dia, decisão de separar-se de outros povos, não se misturarem. Mas também, irmãos, olha que é interessante, uma decisão de dar descanso para a terra. Vamos ter um princípio também aqui. Olha o que ele diz aí no final do versículo 31. E de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Sabe qual é a palavra que vem aqui, irmãos? A palavra confiança em Deus. Sabe o que vai acontecer aqui? Eles vão decidir por um tempo de 2 anos não mexer na terra. E era de onde vinha o sustento deles. 2 anos deixando a terra descansar. Isso aqui é um princípio ecológico. Deixar que a terra se reestruture novamente. Um bom princípio ecológico.
Mas o que está por trás aqui é a confiança que Deus há de suprir as minhas necessidades. Que eu não posso exatamente decidir que toda a minha vida é por trabalho. De maneira que se eu ficar um dia, de maneira que se eu tirar um tempo para minha família, eu vou morrer de fome. Não, vamos ter um tempo. Não vamos mexer na terra. E confiamos que Deus vai suprir as nossas necessidades. Isso aqui é um passo, irmãos, de confiança a Deus. Era o sétimo, diz aí, o ano sétimo, abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Era uma exigência, irmão, de fé no Senhor para prover o necessário para esse tempo em que eles não mexeriam na terra. Além disso, irmãos, quando chegava o jubileu, não seria apenas 2 anos, mas 3 anos com essa decisão. Decisões específicas que eles tomaram. Separação. Separar a si mesmo da conduta de outras pessoas que não amam e não querem compromisso com Deus, que não amam o Senhor e andam de acordo com as suas próprias ideias. Isso não quer dizer, irmãos, que o crente, que o cristão não deve falar com o descrente, não deve ser gentil, não deve se aproximar. O que o ensino aqui é não me misturar no sentido de conduta, de andar com ele, de fazer o que eles fazem, de ter se afinar com eles. Não é isso que devemos fazer. Eu não vivo numa casta, é verdade, separado do mundo, estou no mundo, mas a minha conduta, o meu procedimento é diferente, é a separação. Lembre que quando Cristo nos alcançou e pagou o preço por nós, Ele nos resgatou dessa conduta do mundo. É a separação que nós dizemos posicional. Mas essa separação posicional se expressa na minha conduta de vida. Por exemplo, nós vimos aqui, irmãos, um cristão, genuinamente cristão, não pode contrair casamento com descrente. Isso é um princípio bíblico. 2 Coríntios 6, 14 a 18 vai falar sobre isso, dessas relações que não se pode fazer. Vamos ver lá, irmão, vamos ler rapidamente. 2 Coríntios 6, 14 em diante. Segunda Coríntios 6, 14 em diante, olha como ele diz. Segunda Coríntios 6, 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Perceba que o Paulo coloca de maneira clara: o cristão genuíno não pode se unir em casamento com o descrente, dará problema. De maneira que ele pode se afastar do Senhor e para sempre. É algo que eu devo decidir, separar. Viver em santidade exige de mim uma conduta separada. Tenho que refletir sobre isso. Também, irmãos, o outro exemplo que ele deu aqui é de nós separarmos um dia para o descanso e para estarmos em comunhão. Foi até falado isso no acampamento, né? Meditar em Deus. E nós temos isso. A igreja decidiu, não a igreja Bíblia Aberta, mas a igreja de Cristo decidiu
que o domingo seria o dia para que nós pudéssemos ter o quê? O descanso, e nós pudéssemos ter o tempo para vir ao templo, cultuar a Deus, estar em comunhão. Eu sei, irmão, de maneira muito clara, que muitos irmãos trabalham de maneira escala, né? Tem escalas, e às vezes cai no domingo. Nós compreendemos isso, mas nós não podemos esquecer o princípio, irmãos. O princípio de que eu tenho um dia para o descanso, para a minha própria saúde, para o meu próprio bem, e também para meditar em Deus. Se esse dia do meu descanso não é um dia que caiu no domingo, eu não estou preso a um dia como um escravo do dia, mas que eu possa pensar em Deus, refletir, meditar, buscar o Senhor. Este é o propósito. Nós temos aqui 2 dias, né? Quarta e domingo, para estarmos tendo este propósito. Eu jamais não posso perder a alegria de estar no templo para cultuar esse Senhor, e ter aquela ansiedade, eu vou lá para o templo, vou cultuar a Deus, vou aprender, vou meditar, vou estar com os irmãos. Que alegria é fazer isso, de maneira que nada que possa ter nesse dia, nada vai tirar de mim esse privilégio de separar esse dia para estar no templo, para estarmos juntos, cultuando ao nosso Deus. Não somos escravos do dia, de maneira alguma, até porque, irmãos, Cristo deixou isso muito claro. Ele curou no sábado, por exemplo, fez milagres no sábado, mostrando que nós não estamos presos a um dia, de maneira que esse dia se torna para mim um alvo para minha salvação. Não, isso não acontece. Não é isso que ele está ensinando aqui. Mas observarmos esse princípio da palavra de Deus. Eu quero terminar dizendo o seguinte, irmãos. Quando eu olho para tudo isso, de obediência a Deus, de renovar votos, eu olho para um problema em relação a isso. Sabe qual é o problema? Eu mesmo. Quantas vezes, talvez, você já tenha feito isso, e eu mesmo tenha feito isso, de ouvir uma palavra, ou de estar em casa lendo e dizer: Senhor, eu quero fazer um voto contigo, eu quero decidir te seguir e te obedecer. Aí fiz esse voto. Não, Senhor, agora eu vou para a igreja, agora eu vou orar e vou ler a Bíblia, agora eu vou fazer isso. Depois de algum tempo, eu esqueço tudo isso de novo. E aí depois faço um novo voto, de novo votos, compromissos, renovar e tudo mais, e continuo nesse ciclo. Isso eu quero dizer com isso, irmãos, que nós temos um obstáculo, e esse obstáculo é a nossa natureza pecaminosa, de maneira que, e isso é importante a gente entender agora, que se em mim isso se tornou algo comum, de maneira que eu não tenho suficiência para ser espontâneo e natural, obedecer a Deus, seguir a Ele, eu tenho que olhar para Cristo Jesus, porque só Ele cumpriu a lei totalmente, perfeitamente. Eu não posso cumprir. E aí, irmãos, o meu papel é de parar de querer achar que eu vou conseguir obedecer a Deus pelas minhas próprias forças. Não, agora vai, e nunca vai. Eu tenho que parar de achar que há em mim capacidade de ser um bom religioso, porque talvez o que falta em mim é de fato Cristo me encontrar, Cristo me lavar, Cristo me mudar, Cristo me regenerar, Cristo dizer assim: agora sim tu pode naturalmente me obedecer. Porque sem a ação de Cristo, eu nunca vou conseguir fazer isso, irmãos. E é esse ponto que queremos chegar aqui nessa noite. De olhar para Cristo e dizer: Senhor, eu me arrependo. Sabe por quê? Anos e anos lutando com isso. De pensar que eu posso obedecer a Ti.
de ser agradável a Deus, de fazer votos, de dizer que vai fazer e nunca faz. Porque estou olhando para mim, achando que eu posso fazer isso. E eu quero convidar você, se você está enquadrado no que nós expressamos aqui, a olhar para Cristo nessa noite. Porque só quando Cristo alcança uma vida, esta vida será diferente. De maneira que vir para a igreja será uma alegria tremenda no seu coração. De maneira que quando ele vai ler a Bíblia, será algo tão prazeroso, porque é desejoso no seu interior querer isso, porque Cristo mudou o seu viver. Quando ele pensa em orar, ele vai dizer assim: eu vou conversar com meu Pai Celestial. E há tanta vontade de conversar com Ele, que eu não vejo a hora de chegar em casa e trancar meu quarto e dizer: Senhor, obrigado por esse dia. Eu quero conversar contigo. É tão natural isso, é tão simples fazer isso, porque Cristo alcançou essa vida. E não é algo forçado, que eu fico lutando para fazer isso e não consigo. Mas é algo natural, é simples, de alguém que foi regenerado. Se essa é a sua condição e a minha condição, eu quero que você olhe para Cristo nessa noite. Quero que os irmãos baixem sua cabeça. E olhar para Cristo e dizer: Senhor, agora eu entendi. Eu entendi tal como Paulo fala lá no capítulo 7 de Romanos. Que eu olho, querendo fazer a tua vontade, eu encontro uma lei, que é o pecado. E eu nunca consigo fazer o que te agrada, porque em mim há um obstáculo. Sabe qual é esse obstáculo? A falta de regeneração, de transformação. E se você que está aqui nessa noite, que talvez seja a sua condição, eu não sei, que já fez votos atrás de votos, pactos atrás de pactos, e nunca consegue avançar, nunca consegue progredir. Há tantas promessas: Senhor, não, esse ano, não, agora eu vou fazer isso, e nunca faz. É porque talvez eu e você não nascemos de novo. Eu preciso nascer de novo, para que essas coisas sejam naturais. De vir para a igreja não como algo obrigado, eu tenho que ir, não. É algo que eu preciso ir. Quando eu olho para a Bíblia, eu digo: não, eu preciso ler. Não como um ato religioso, mas como algo que depende da minha vida, a sede no meu coração da palavra de Deus. Quando eu penso em orar, o meu coração se enche de alegria. Eu vou conversar com meu Pai Celestial, vou falar para Ele das minhas dores, falar para Ele: olha, meu Pai, eu tô com medo, tenho sentido problemas, dificuldades. E aí eu saio daquela oração cheio de alegria, porque eu conversei com meu Pai Celestial, entreguei para Ele, porque Cristo me alcançou e me tornou filho de Deus. É natural essas coisas, quando a obra de Cristo é feita na vida de alguém. Se você está nessa condição, você deve entregar sua vida a Cristo Jesus, de parar de querer lutar, de achar que você vai chegar no céu pelos seus esforços. Não, eu vou conseguir, pastor. Não vai. Nós não podemos agradar a Deus. A lei de Deus serve para mostrar a nossa condição, que é impossível agradar a Deus pela lei, somente por Cristo Jesus. Mas também você, meu amado irmão, que talvez já olhou para Cristo, Cristo já alcançou a sua vida, mas você está nessa luta, que é uma luta de todos nós. Você deve olhar para Cristo mais firmemente. Senhor, me ajude a que a obra da salvação seja
natural, o reflexo dela em mim, de te amar, te obedecer, te servir. Eu quero refletir isso no meu viver, de quando eu falar sim, seja sim, quando eu falar não, seja não, porque eu fui alcançado pela tua graça. É o que você pode refletir nessa noite.